Cumprimentando a todos, declaro aberta a nossa 10ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, já declaro aprovada. Passando então ao primeiro tópico da nossa pauta, que diz respeito a recursos estaduais atribuídos a municípios. E eu apregou o processo de número 10.698 do ano de 2023, que tem origem na Companhia do Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CONDER, tendo como conveniente o município de Nova Fátima. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro Antônio Norato, que já tem a palavra a partir deste momento. Processo já aprovado. E trata-se do 010698, não é isso? O relatório já foi publicado. O parecer, e o meu voto é aprovar as contas do convênio com FUC no artigo 24, inciso 1 da Lei Complementar Estadual, combinando com o artigo 122, inciso 1 do regimento interno desta Corte de Contas. Aliás, acompanhando todos os órgãos opinativos. É como voto. Em discussão. Voto posto em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro. Processo conferido. Passaremos agora para o processo de número 11.054 do ano de 2023, oriundo da Secretaria de Educação do Estado, tendo como conveniente o município de Planalto. O relator do feito também é o conselheiro Norato, que já tem a palavra a partir de agora. Pois não, presidente. Da mesma maneira, relatório publicado com parecer dos órgãos técnicos, inclusive todos pela aprovação, se manifestaram que foi a auditoria e o Ministério Público, e o meu voto vai nesta mesma direção pela aprovação da prestação de contas do convênio 039/2022. É o voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro. Processo conferido. Passamos agora ao tópico referente a recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições. Os dois primeiros processos da pauta, que são retornos de vista, processo de número 10.300 do ano de 2018 e o processo de número 8.077 do ano de 2023, estão prejudicados diante da ausência do conselheiro Inaldo Araújo, que aqui é substituído pelo conselheiro Bonfim. Então, passaremos diretamente à pauta do dia. Apregou o processo de número 7.715 do ano de 2022, oriundo da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, com vinculação da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR. Secretaria de Planejamento e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR. É isso mesmo. O responsável, o conveniente, nesse caso, é a Associação Comunitária da Fazenda Alto do Riachão. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro Antônio Norato, que já tem a palavra a partir de então. Pois não, presidente. Relatório publicado, com todos os órgãos opinando pela desaprovação. Bom, meu voto é pela desaprovação da prestação relativa ao convênio 1015 de 2004, em razão da omissão de dever condicional de prestar conta, como consequente prejuízo ao erário estadual, nos termos do artigo 24, inciso 2 da Lei Complementar Estadual. B, pela expedição de recomendações ao gestor da casa, no sentido que se empreenda sistemático controle e acompanhamento de execução dos convênios, em especial no que diz respeito à tempestividade da instauração do processo de tomada de conta. É o voto. Em discussão? Sem discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro, senhor. Processo, Mas, então, todo dia eu conferido. confiro, presidente, salvo redação, apenas para registrar a composição da Câmara. Tudo bem, conselheiro. Então, os processos estão sendo conferidos, salvo redação, para fazer, então, o registro da substituição do conselheiro Inaldo Araújo pelo conselheiro João Bonfim. Feito o registro. Apregou o processo nesse momento de número 7.769 do ano de 2022, oriundo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB,
A contratada foi Portal de Serviços em Saúde Limitada e o responsável pelo recebimento dos recursos é o senhor Rafael Gustavo Santos Ortega. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro relator Antônio Honorato. Voto relatório publicado, ao voto que, com os pareceres todos dos órgãos, todos dos órgãos que opinaram, que é pela auditoria, que foi pela aprovação, e o Ministério Público também pela aprovação, e o meu voto vai nesse mesmo sentido, pela aprovação. Em discussão, processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Salvo redação, confiro. Processo conferido. Passamos agora ao processo de número 11.093, do ano de 2023. Corresponde ao termo de outorga de número 11, do ano de 2021, que teve como outorgante a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, tendo como responsável o senhor Evandro Nascimento Silva, e o órgão vinculante foi a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro João Bonfim, e nesse caso aqui eu já faço a observação de que, como tivemos a aplicação do artigo 34 da resolução de número 11 de 2024, o excelentíssimo conselheiro fará a leitura então do relatório, para então obtermos o opinativo do Ministério Público de Contas em mesa. Assim, eu passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro João Bonfim. Senhora presidente, conselheiro Honorato, representação do Ministério Público de Contas, senhores funcionários e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, gostaria de solicitar, de consultar o Ministério Público, uma vez já tendo sido publicada o relatório, se ele dispensa a leitura, onde ele possa fazer o comentário e eu direto Doutor Marcel, diante da disponibilidade prévia do relatório no sistema Proinfo, permitindo então o conhecimento prévio do Ministério Público de Contas, eu já pergunto a Vossa Excelência se concorda com a dispensa da leitura do relatório em mesa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sim, presidente. Podemos partir para o opinativo do Ministério Público de Contas, que, nesse caso, é pela aprovação da prestação de contas do convênio. Diante do opinativo do Ministério Público de Contas, Vossa Excelência fique à vontade para a emissão do voto. Agradeço, presidente, e vou ao voto. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas do termo de outorga 011-2021, celebrado em 13 de 12 de 2021, entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e o senhor Carlos Alberto Lima da Silva, tendo como objeto a concessão de apoio financeiro por meio do Programa Interno de Auxílio Financeiro ao Programa Pós-Graduação Estricto Sensu, criado pela Resolução 012-2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 6 de 12 de 2019, do Conselho Universitário para Desenvolvimento de Ações do Programa de Pós-Graduação Estricto Sensu em pós-graduação em saúde coletiva, com vigência inicial de 12 meses no valor de R$40 mil, repassado em parcela única. A 5ª CCE opinou pela aprovação das contas e, por isso, atento-me ao artigo 34 da Resolução 11/2024 desse TCE. Não houve a prévia oitiva do Ministério Público, que já se manifestou nessa sentada oralmente. Conforme os nossos auditores, restou comprovado o atendimento do objeto proposto e os membros da Comissão Técnica de Contas da prestação físico-financeira, após examinar a prestação de contas, constataram que o outorgado cumpriu as normas da Resolução Consul 012 de 2019 e a orientação da Instrução UF. Com relação aos recursos, ficou demonstrado o nexo causal entre o valor recebido e o montante aplicado, tendo o saldo remanescente não utilizado no valor de R$ 337,24,
sido devolvido ao outorgante, consoante se atesta do comprovante de pagamento e do demonstrativo do cartão de crédito. Desse modo, considerando o cumprimento do objeto ajustado, voto em consonância com a quinta CCE, no sentido de aprovar a prestação de contas do termo de outorga 01/2021, celebrado entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e o senhor Carlos Alberto Lima da Silva, com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 591, artigo 122, inciso 1º do regimento interno desse tribunal, com a consequente outorga de quitação ao senhor Carlos Alberto Lima da Silva. É como voto, senhora presidente. Voto posto em discussão. Voto posto em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro, senhora. Processo, então, conferido. Passaremos ao próximo tópico, que é o tópico dos embargos de declaração. Nós teríamos o processo de número 9.692, porém, eu irei adiá-lo para o dia 30 de abril, próxima sessão desta egregia Câmara. Como é? Assim, tendo esgotados os nossos processos no dia de hoje, Ah, adiamento. Pensei que aqui não está dando notícia. Não, tendo esgotado os nossos processos no dia de hoje, eu vou então abrir agora o que ocorrer. Gostaria de se manifestar, conselheiro? Não? Não. Então, alguém gostaria de se manifestar no que ocorrer? Não havendo quem queira se manifestar, já desejando a todos uma excelente semana e um dia maravilhoso, é que eu dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença e a colaboração de todos os participantes. Sim, e agradeço também, em especial, a presença do doutor Pedro Henrique Vieira Mauad, da Universidade Unifax, 9º semestre. Ao tempo que também agradeço a presença das doutoras Maria Eduarda Figueiredo, 9º semestre, e também da doutora Eduarda Paixão de Freitas. Sejam sempre muito bem-vindos e retornem outras vezes ao nosso tribunal.